Hoje nós estudaremos mais uma das cartas que o Senhor Jesus Cristo endereçou às igrejas da Ásia Menor. Apocalipse capítulo 3, abra mais uma vez a sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo de número 7, nós encontramos até o versículo 13, a carta à igreja em Filadélfia. Esta é uma igreja simplesmente elogiada e encorajada pelo Senhor, juntamente com a igreja em Esmirna. Ambas não tiveram nenhuma repreensão ou reprovação da parte de Jesus. Tanto Esmirna como Filadélfia são igrejas apenas que recebem elogios e encorajamento da parte de Cristo. E a lição que nós vamos ver hoje, estudando a carta à igreja em Filadélfia, é de suma importância para o tempo que nós estamos vivendo. Algumas informações iniciais antes da leitura, apenas para o nosso entendimento. A igreja estava então localizada em uma cidade chamada Filadélfia. A palavra Filadélfia, do grego Filadelfia, significa amor fraternal, amor entre irmãos. A sua origem, o seu fundador foi Átalo Filadelfo, no ano 150 a.C., e a história diz que ele tinha um amor profundo por seu irmão. Por isso, nomeou a cidade de Filadelfia, ou Filadélfia, amor fraternal. Foi fundada como um foco de difusão da língua e cultura helênica, ou seja, Átalo Filadelfo fundou a cidade para que a cultura e a língua grega fossem divulgadas, a cultura e o ensino da língua. Localizava-se pelo menos a aproximadamente 43 quilômetros da cidade de Sardes, onde também havia uma igreja de Cristo, num vale perto de um monte. Como a região era sujeita a muitos terremotos, boa parte dos habitantes de Filadélfia moravam fora da cidade. Qual era a situação religiosa em geral? Semelhante ao mundo da época. Cultos pagãos, especialmente ao chamado Deus do vinho. Gregos e romanos adoravam o Deus do vinho. Ele tinha o nome de Baco ou Dionísio, daí a palavra bacanal ou bacanais, que eram festas promíscuas regadas a muito vinho, a muita bebida. Em Filadélfia também existia uma forte comunidade judaica, então uma presença muito forte dos judeus naquela região. Qual a situação hoje da cidade de Filadélfia? Existe uma cidade nessa mesma região chamada de Al-Sher, ou seja, a cidade de Deus em árabe, e ainda tem a conservação das ruínas da antiga cidade de Filadélfia. Existe uma igreja antiga lá, do ramo ortodoxo grego, e juntamente com Esmirna, esse é um detalhe importante, são as duas regiões onde ainda se encontra permanente a presença de cristãos. Nas outras regiões para onde as cartas foram dirigidas, aquelas igrejas originalmente elas não foram preservadas, o Senhor retirou os seus candeeiros, porquanto não se arrependeram mediante as exortações do Senhor da igreja. Então vamos agora para a leitura da carta, Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus,
o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Concede-nos, Senhor, o entendimento para recebermos a Tua palavra nesta manhã. Dá-nos, ó Senhor Deus, a compreensão necessária, vinda do Teu Espírito, para guardar a Tua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Ajuda-nos, Senhor, pois muito precisamos do Teu auxílio, favor e graça. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, irmãos, nós temos aqui a carta endereçada pelo Senhor Jesus Cristo ao anjo da igreja em Filadélfia. A palavra anjo, nós temos explicado, precisa ser entendida à luz de seu contexto. No contexto aqui, você vai encontrar para as igrejas o direcionamento das cartas para os seus mensageiros, os anjos das igrejas. A palavra anjo, tanto na língua hebraica como na língua grega, significa mensageiro, alguém que é enviado para representar um superior, um senhor, um rei. No livro do Apocalipse, nós vamos também encontrar anjos ou mensageiros celestiais. Esses aparecem abundantemente em toda a Bíblia, principalmente nos escritos do livro do Apocalipse. Você vai ter sempre a figura de anjos, mas não devemos confundir. Esses que recebem as cartas são os pastores das igrejas, os mensageiros das igrejas. Então, quando eles são identificados como anjos, nós temos a tradução, a transliteração da palavra para a nossa língua portuguesa, o que por vezes nos confunde um pouco. Nós pensamos que cada igreja, então, tinha um ser angelical que subia ao púlpito e pregava. Não, o pastor não é anjo nesse sentido, celestial. No sentido da palavra, na raiz, ele é um mensageiro, ou seja, ele não pode pregar a sua palavra, ele não pode pregar aquilo que ele quer, ele tem que pregar a verdade de Deus, doa quem doer, dói até para ele, mas ele precisa falar. Então, ele recebe, e observem que as palavras sempre são dirigidas primeiramente a ele, mas deveriam ser dadas a toda a igreja, uma vez que as cartas precisavam ser lidas, e criou-se o costume que essas cartas também fossem lidas em outras igrejas. Isso é interessante. Paulo vai falar de uma carta que ele escreveu para a igreja em Laodiceia. Essa carta se perdeu. Então, observem que a finalização de cada uma das mensagens de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor, que nós encontramos no livro do Apocalipse, nos lembra isso. Os pastores deveriam receber as cartas, existia uma exortação forte dirigida para eles, ou incentivos e elogios, como nós vamos ver hoje em Filadélfia, mas no final Jesus então dizia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Logo, não somente o pastor deveria receber aquela mensagem, mas toda a igreja, todos deveriam escutar. E por que então Jesus ele elogiou e encorajou a igreja em Filadélfia? Porque eles agiram bem. E é por essa razão que eles não são advertidos por nenhum pecado significativo. Isso implica dizer que estes irmãos, assim como nós, eram pecadores, mas eles não estavam cometendo pecados aberta e escandalosamente, como, por exemplo, as igrejas de Sardes, de Pérgamo, a igreja depois de Laodiceia. As palavras para o anjo da igreja em Filadélfia são palavras daquele que é identificado, observem, como o santo e verdadeiro. Vocês têm percebido, irmãos, que Jesus ele vai se apresentando a cada uma das igrejas de uma forma especial. A maneira como ele se apresenta, a maneira como ele se revela, isso tem uma ligação com aquilo que a igreja estava enfrentando com o seu pastor no momento. Observe, versículo 7. Jesus se apresenta como santo, ou seja, separado do pecado, consagrado a Deus. No Antigo Testamento, a santidade é um dos atributos de Deus. Nós ouvimos isso de uma forma extraordinária, sendo pregada no último domingo à noite, pelo pastor Santana Dória. No Novo Testamento, o Messias, ou ungido de Deus, é chamado de santo. Por que razão? Por não ter nenhum pecado e ser totalmente consagrado a Deus. Agora, observem no versículo 7, na apresentação de Jesus, outra palavra que ele usa. Ele diz que ele é o verdadeiro. Notem, no Antigo Testamento também,
um dos atributos de Deus, ou seja, uma das qualidades pertencentes à sua natureza perfeita, é ser verdadeiro, ou seja, santidade e verdade pertencem a Yahvé. Jesus então se apresenta como verdadeiro. Este é um atributo de Deus que lembra ao seu povo que ele sempre será confiável e fiel, ou seja, o Senhor sempre cumprirá a sua palavra. No Novo Testamento, então, é um termo usado para Jesus, para se referir a Jesus. João 14,6, eu sou a verdade. Então, Jesus é o santo, Jesus é o verdadeiro. Observem que, na sequência, na saudação de abertura à igreja, existe uma referência também messiânica a uma profecia de Isaías. Vocês leram comigo hoje em Isaías capítulo 22. Vocês ouviram falar sobre um homem chamado Sebna, no hebraico Shebna, que foi um controlador, um manipulador, um traidor da nação durante o reinado de Ezequias. Quem foi Shebna? Segundo Isaías 22, que nós lemos hoje na liturgia. Shebna foi um homem orgulhoso e por isso ele foi expulso de seu lugar. Perdeu a sua posição. Veja que, depois vocês podem conferir com calma, do Isaías 22, de 15 a 25, que Shebna, ou Sebna, ele havia construído um sepulcro, um mausoléu sofisticado para ele mesmo. Ele fez isso, mas aí Deus envia o profeta e, falando da parte de Deus, Isaías zomba de todo o gasto que Sebna empenhou para fazer um grande mausoléu. Ele até preparou esse mausoléu colocando um belíssimo lintel, ou seja, uma ombreira para enfeitar o acesso à porta. Ele era um homem de fato vaidoso. E o Senhor, ele resiste ao homem vaidoso. Ele então diz através do profeta que iria remover Sebna e ia colocar Eliaquim no seu lugar. Ele era um traidor, provavelmente, Sebna. Ele tinha relações com os inimigos de Judá e isso desagradou o Senhor. O Senhor então trouxe juízo contra aquele homem, ou sobre aquele homem. Isso nos lembra, irmãos, que ele construiu um grande memorial para si. E ele fez isso em um país que ele mesmo estava traindo. E Deus então prometeu, sendo verdadeiro, que iria arrastá-lo e ele ia morrer em outro lugar. Veja que depois que Sebna recebe a sua punição, repito, Eliaquim foi colocado no lugar dele, e a expressão é, ele seria colocado no lugar daquele traidor como um mordomo fiel, como um despenseiro fiel. Daí a expressão, ele receberia a chave da casa de Davi, ela seria dada a ele, e quando ele abrisse algo, ninguém poderia fechar. Quando ele fechasse, ninguém poderia abrir. E o Senhor então, que é santo e verdadeiro, disse que isto ficaria estabelecido para sempre. Como entender então Isaías 22 à luz do Novo Testamento, olhando a carta à igreja em Filadélfia? Estas coisas, versículo 7, diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, é uma citação de Isaías 22, a palavra que Deus deu a Eliaquim, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eliaquim seria uma figura, um tipo do Senhor Jesus Cristo. Ele seria destacado em seus dias como um mordomo fiel, um despenseiro fiel. O mordomo é aquele que cuida da despensa, que cuida de tudo aquilo que pertence ao seu senhor. Eliaquim seria apenas uma figura do perfeito mordomo do Pai em toda a história humana, Jesus Cristo, que substituiria um mordomo traiçoeiro, um traidor.
o diabo. Observem, então, como a Escritura, sendo estudada, ela mesmo lança luz sobre textos que, por vezes, nós não compreendemos tão bem. Agora, qual a aplicação para nós, irmãos? Porque a chave estava na posse do Senhor Jesus. A abertura para a igreja em Filadélfia seria verdadeira e permaneceria assim. Essa é uma verdade, irmãos, que a nossa herança reformada resgatou no século XVI, de que Jesus Cristo é aquele que tem o poder das chaves e este poder ele então entrega para a sua igreja. Quando você examina Mateus capítulo 18 e Jesus ensina aos seus discípulos acerca da disciplina bíblica, ele vai lembrar que quem tem o poder de abrir as portas da igreja e fechá-la para os pecadores é a própria igreja ou povo da aliança que recebe essas chaves do próprio Cristo. Entenda como isso funciona. Entenda a importância, então, de escolher oficiais que governarão a igreja e que tenham esse entendimento. Essas chaves não são nossas. Essas chaves não nos pertencem, senão por confiança dada pelo Senhor, que é o mordomo de toda a história humana e nos fez seus mordomos ou despenseiros. Paulo diz isso. Quando escreveu aos Coríntios, o que se requer de cada um dos despenseiros é que seja encontrado fiel. A porta, então, que Jesus abre, nenhum homem pode fechar. Jesus estava escrevendo para uma igreja, elogiando-a por sua santidade e fidelidade, e encorajando-a a não desistir, mas avançar, porque ele já havia aberto as portas para a propagação da mensagem do Evangelho. Eles estavam sofrendo pressão e perseguição, mas eles não deveriam desanimar, porque tão logo o Senhor Jesus Cristo viria e julgaria os Shebnas de seus dias. Essa é uma mensagem, irmãos, encorajadora para a igreja. Veja, na sequência, versículo de número 8, ela fala sobre o progresso da igreja pelo Espírito de Deus, no poder do Espírito de Deus. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ele vai então dar um sentido claro: eu sou o cumprimento daquela profecia antiga de Isaías, eu sou o Messias e eu coloco diante de vocês, porque os conheço. Ele está escrevendo para a sua igreja em Filadélfia: diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, versículo 8 ainda, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Este versículo aqui nos lembra um princípio bíblico recorrente, ou seja, o que pertence a Cristo, pertence àqueles que estão em Cristo. O que pertence a Cristo, pertence àqueles que estão em Cristo. O que vimos no versículo anterior? Cristo é aquele com uma chave que abre o que ninguém pode fechar e que fecha o que nenhum homem pode abrir. O que foi que ele disse para o seu povo? Façam discípulos de todas as nações. De que maneira? Indo, batizando os convertidos e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito. A igreja, então, em tempos de crise, deve demonstrar a sua santidade e fidelidade, confiando que a porta que o Senhor Jesus Cristo abre para o seu povo, nenhum homem pode fechar. Nós temos vários exemplos na história. Agora, nas regiões onde a perseguição tem sido mais forte, o Senhor tem demonstrado isso. Países como o Irã estão ruindo internamente, perdendo cada vez mais adeptos
da fé que eles defendem, enquanto o nome de Jesus está se espalhando no meio deles. Profecias antigas. A China estima-se até 2030 se torne um país com uma explosão extraordinária do crescimento que é contínuo da fé cristã, e agora de uma forma diferenciada. Antes o evangelho estava alcançando apenas aqueles que moravam nas zonas rurais, os camponeses, pessoas mais simples. Agora o evangelho alcança estudantes, universitários, secundaristas, intelectuais, pessoas de influência. O evangelho se espalha para todos indistintamente e de uma forma poderosa, mas isso não acontece sem que exista perseguição. A Bíblia não nos permite negar isso. Milhares e milhares de cristãos foram mortos no ano passado, mesmo em meio a uma pandemia, e continuam a morrer ainda esse ano. Mas quando nós temos a visão clara do que a Bíblia diz, de que a porta que Jesus abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém pode abrir, isso não faz com que a igreja recue. Mas assim como a igreja em Filadélfia reconheça a sua pouca força, mas entretanto permaneça aguardando a palavra de Cristo e não negando o seu nome. Por causa da autoridade do Senhor Jesus, as palavras faladas no próximo versículo, elas vão se aplicar exatamente à mesma realidade para os cristãos na igreja em Filadélfia. Observem, o Senhor vai mencionar pelo menos 4 coisas que se relacionam com a fidelidade deles. Ele vai dizer, observem no versículo 8, primeiro, que ele conhecia as suas obras. Cristo conhece o estado da sua igreja. Cristo conhece o coração do seu povo. Segundo lugar, Cristo, ele também vai lembrar que a fidelidade deles estava relacionada às suas obras que foram realizadas apesar de terem pouca força. Está aí no versículo 8. Terceiro, eles mantiveram a palavra do Senhor, isto era a prova da fidelidade daqueles cristãos. E por último, não negaram seu nome. Naquele tempo era fácil não morrer ou sair da prisão. Bastava negar o nome de Jesus. É o mesmo que se exige ainda hoje daqueles que perseguem os cristãos nos dias atuais. Negação do nome de Jesus, para que então se permaneça vivo. Eles trabalharam assim, embora tivessem pouca força para o trabalho. Eles mantiveram a palavra que Jesus confiou para eles e não negaram o nome do Senhor. Eis a razão porque o Senhor os elogia. Elogia por tudo isso. Mas observe, irmãos, que depois de elogiá-los, ele vai conceder-lhes o que só ele pode dar. Ele põe diante deles uma porta aberta que nenhum homem pode fechar. Isso nos faz lembrar Zacarias 4, que lemos hoje, não é? Não é por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. É assim que a igreja deve agir. A igreja não deve ter vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Qual a aplicação para nós aqui? O progresso da igreja fiel nunca é por força ou poder, segundo Zacarias 4 e Apocalipse 3:8. O progresso da igreja fiel nunca é por força ou poder, mas pelo Espírito de Deus. Deus é, portanto, o Senhor dos resultados desproporcionais. Nós temos vários exemplos na história bíblica e na história da igreja acerca disso. Ele é o Senhor dos resultados desproporcionais. Os homens podem estar em maioria, o reino de trevas pode ser muito mais numeroso, mas ele nunca
poderá fechar uma porta aberta por Cristo. Lembrem-se de Mateus 16, quando Jesus falou que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Versículo 9, Jesus vai falar sobre falsos judeus. Ele diz: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Quando nós lemos a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, nós vamos aprendendo que é feita uma clara distinção entre os judeus que conheciam o Senhor e os judeus que conheciam o Senhor em verdade. Existe uma diferença nisso. Quando você conversa com alguém a respeito do Evangelho, esta foi minha experiência evangelizando sertanejos no Nordeste brasileiro. Eles vão dizer que conhecem a Jesus, que conhecem a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma coisa é dizer que você conhece a Deus, outra coisa é você afirmar que o conhece em verdade. Ou seja, segundo ele se revela, conforme ele se revela nas Escrituras Sagradas. Então, este mesmo tema, irmãos, ele é transportado para o Novo Testamento, é dado um destaque no Novo Testamento e com a intenção de que os crentes que são membros do novo Israel, o Israel de Deus, que é a igreja, levem a mesma lição a sério. Esta é uma lição central. Nós precisamos nascer de novo para entrar no reino dos céus. Não interessa apenas vir à igreja, independentemente do seu estado ou situação no pacto. Você nasceu na igreja, seus pais são crentes, você cresceu na igreja. Independentemente disso, a raiz da questão é Cristo dentro de você, em seu coração, você sendo um templo do Espírito Santo, pois Cristo é a esperança da glória. Me permita ser mais claro ainda. Se você tem a aliança de Deus, o pacto de Deus, mas não tem o próprio Deus, o que você tem de fato não é a Cristo, mas Satanás. Cristãos nominais não são cristãos parciais. Não existe meio cristão. Não existe na Bíblia essa classificação. Cristãos pela metade, na verdade, são adoradores do diabo. Os cristãos nominais não estão na metade do caminho para o céu, mas sim, a maior parte do caminho rumo ao inferno. Eles são cristãos em certo sentido. Estão na igreja, ou cresceram na igreja, participam dos cultos, ou são contribuintes, até assumem determinadas posições, mas em nenhum sentido isso quer dizer que eles são uma bênção. Veja como Jesus fala aqui, de forma muito contundente, acerca daqueles que afirmavam ser judeus, mas não eram. Eles estavam mentindo sobre isso, fossem ou não descendentes de Abraão. Eles alegavam que eram judeus, de fato, eles se reuniam nas sinagogas, mas tudo aquilo que faziam era uma enganação, uma verdadeira farsa. Jesus vai falar de uma forma muito séria, chamando os seus lugares de culto, locais de culto, de sinagoga de Satanás. Porque se declaravam judeus, mas de fato não eram, mentiam. E Deus responde dizendo que Ele, o Senhor, os levaria a reconhecer que os cristãos de fato são os verdadeiros objetos do amor pactual de Deus. O que significa dizer que eles de fato eram os verdadeiros herdeiros da promessa de Deus a Israel. Esse
Esse ensino ele é claro quando nos mostra na palavra que o verdadeiro Israel de Deus é o seu povo pactual, tanto na antiga quanto na nova aliança, aqueles que caminharam em santidade e fidelidade, aqueles que esperaram e creram no Messias, aqueles que confiaram arrependidos de seus pecados e entregaram as suas vidas a Cristo. A verdade central permanece ainda hoje para todos nós. Jesus disse que faria com que aqueles homens se prostrassem diante dos verdadeiros cristãos um dia. Não no sentido de adoração, porque eles não eram divinos, mas em profundo temor e respeito. Essa é uma lição muito séria para nós hoje, quando nós tratamos sobre este assunto. Você precisa ser um crente de fato, você precisa nascer de novo para entrar no reino dos céus. De nada adianta ter o seu nome arrolado no hall da igreja, de nada adianta você ter direitos como membro de uma igreja local, se você não experimenta isso em sua própria vida, em sua própria alma. Versículo 10, Jesus então diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, ou para provar os que habitam sobre a terra. Os crentes em Filadélfia permaneceram fiéis durante as provações até aquele momento. E o Senhor então prometeu libertá-los de uma provação futura, o tipo de provação que viria sobre o mundo inteiro. É importante entender que a expressão ou a palavra mundo na Bíblia, ela pode ter vários sentidos. Por exemplo, eu vou dar uma festa em comemoração ao aniversário de 1 ano da minha filha. Quem vai participar da festa? Todo mundo. Não vai o mundo todo para a festa. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra mundo, naquele sentido, diz respeito a gente, não a um amor universal, como se disséssemos que não existe, então, condenação para os que não crescem. Haveria, então, uma incoerência. Para os judeus, em especial, a palavra mundo, e aqui nós temos um livro apocalíptico, escrito por um judeu, João, diz respeito àquilo que ele conhecia em seu tempo. É importante notar isso aqui, porque Jesus fala que a igreja em Filadélfia seria guardada de uma hora de provação que viria sobre o mundo inteiro. Se eles tivessem morrido esperando ainda essa hora da provação, de nada adiantaria a promessa do Senhor. Então, é importante a gente entender aqui o que Jesus estava falando. A palavra traduzida como tentação pode ser traduzida como experimentação ou provação, e quando o Senhor acrescenta que iria provar os que habitam sobre a terra, ele está usando a mesma raiz do mesmo verbo. Seria um tempo de teste, um tempo de prova, e a igreja na Filadélfia, ou em Filadélfia, notem no versículo 10, não precisaria lidar com isso. Por que razão? Porque já havia sido aprovada. Jesus fala de uma forma a demonstrar que tinha certeza de que aqueles irmãos não iriam retroceder, eles não iriam se render. A palavra que eles sustentaram foi a palavra da paciência do Senhor, o que significa que eles passaram por algo, anteriormente falando, que exigiu isso deles. E eles venceram com a graça de Jesus. Quando eles estavam sendo provados, o mundo também estava sendo provado. E quando o mundo, então, experimentasse o seu grande teste, Filadélfia já estava aprovada com antecedência naquela avaliação. É como um estudante que tão dedicado é que ele não precisa nem das últimas avaliações, porque antecipadamente ele já está passado. A ideia é essa. Uma provação viria sobre o mundo da época,
Mas Filadélfia não precisaria se preocupar, porque aquela igreja já havia sido aprovada em seu teste. Jesus então conclui dizendo, versículos de 11 a 13, observem: venho sem demora. Essa expressão, ela precisa ser entendida com o versículo anterior, como eu disse aos irmãos. Ele diz que viria sem demora. Aqueles cristãos não morreriam sem experimentar desta promessa de Jesus. Ele diz, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus então no final da carta encoraja os cristãos em Filadélfia dizendo que eles se apegassem firmemente ao que tinham. Eles deviam fazer isso porque o Senhor estava vindo rapidamente. Significa dizer que a vinda aqui teria relevância para eles há 2000 anos. Não seria algo que eles não experimentariam, repito, morreriam sem ver, sem contemplar. Não é desse modo que as promessas de Deus funcionam. O Senhor estava encorajando-os a não permitir que homem algum tomasse a sua coroa. Eles já tinham posse desta coroa. Qual é o significado? O significado é que eles já governavam com Cristo. Ele já havia aberto uma porta que jamais poderia ser fechada por homem algum. Aqui, observem, o Senhor Jesus está dizendo que essa provação culminaria com a sua vinda. Falamos um pouco disso introdutoriamente, estudando o significado do Apocalipse. A vinda do Senhor não implica dizer especificamente, quando nós olhamos o livro do Apocalipse, que é uma referência à sua parousia, ou seja, o seu retorno final. Mas lembre-se que nesse íntere, a igreja do primeiro século contemplaria uma imagem desse retorno glorioso, quando Jesus, vindo em juízo, destruísse a sinagoga de Satanás. Destruísse aqueles que se chamavam de judeus e de fato não eram judeus em verdade. Se compararmos esta passagem, irmãos, com o todo do livro do Apocalipse, nós vamos perceber que Jesus está aqui prometendo à igreja em Filadélfia que haveria um julgamento sobre Jerusalém, segundo o seu sermão profético em Mateus 24, que seria finalmente destruída, arruinada no ano 70 depois de Cristo. O entendimento desta passagem é necessário para que nós não percamos o foco. Isso nos encoraja por lembrar que Jesus nunca falhou quanto às suas promessas. Ele não foi um profeta fadado ao fracasso que disse algo para a igreja no primeiro século e que não cumpriu. Pois todas aquelas igrejas veriam a palavra de Jesus se cumprindo. E por essa razão ele diz que ao vencedor ele daria descanso daquela batalha. Veja a expressão que ele diz, jamais sairá daí. Ele vai usar essa expressão, ao vencedor faloei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. É uma descrição aqui usada para lembrar o que passou com o profeta Moisés durante os seus 120 anos. Incapaz de atravessar o Jordão para a guerra da conquista. É uma expressão para lembrar que quando Davi quase morreu em uma batalha e foi resgatado por Abisai, os homens de Davi juraram que ele não deveria mais sair para o combate. Nesse caso, Jesus usa a mesma expressão para dizer, vocês não vão sair jamais daí, porque a batalha ela já está ganha, e os santos em Filadélfia são honrados, justos, fiéis, íntegros, bravos guerreiros, vencedores.
seriam transformados em pilares do templo do nosso Deus. A igreja é chamada de coluna e baluarte da verdade. Essa é uma expressão bonita. Enquanto o mundo ainda espera a grande e terrível provação do dia final, a igreja caminha nesse mundo sabendo que em Cristo Jesus somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós temos meditado profundamente sobre estas coisas. Nós refletimos de fato sobre este sentido para nós, de que caminhamos neste mundo já sabendo que a batalha está ganha, de que o nosso rei não poderá ser derrotado, que nenhum homem, força das trevas ou Satanás pode abrir o que ele fechou ou fechar o que ele abriu. Filadélfia tinha essa certeza, e por isso Jesus elogiou aquela igreja e a encorajou a prosseguir. Por fim, o templo mencionado aqui aparece novamente de outra forma. Veja, eles têm o nome de Deus escrito neles. Ele vai dizer aí: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Eles têm o nome de Deus escrito neles, eles têm o nome da cidade de Deus, que é a nova Jerusalém também escrita neles. Eles são os pilares daquele templo e uma parte da cidade construída inteiramente com pedras vivas. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 2, diz que nós somos pedras que vivem, edificadas para casa espiritual, ao serviço de Deus. Esse é o significado de ser igreja. Estamos aqui vislumbrando o tema de todo o livro do Apocalipse, meus amados irmãos, que é a substituição da velha Jerusalém pela nova Jerusalém, da velha e gloriosa cidade pela nova e muito mais gloriosa e bendita cidade. A substituição do antigo Israel pelo novo Israel, da nação de Israel pela cidade cósmica e definitiva de Cristo, a igreja. A Jerusalém de cima, segundo Gálatas 4, é a mãe de todos os crentes, a igreja. O anjo mais à frente, em Apocalipse, dirá a João que ele veria a noiva, a esposa do Cordeiro, Apocalipse 21. Ele continuaria a mostrar a nova Jerusalém no capítulo 21. A nova Jerusalém seria semelhante ao Santo dos Santos, um cubo perfeito. A igreja cristã, a Escritura vai dizer, é o templo do Espírito Santo, em 1 Coríntios. E como disse aos irmãos, todos nós juntos, 1 Pedro capítulo 2, somos a casa espiritual de Deus. A história do mundo, desde o dia de Pentecostes, meus amados irmãos, deve ser compreendida desta forma, como aquela noiva caminhando por um grande corredor em um salão glorioso para o grande enlace matrimonial que ocorrerá nos céus com o seu noivo Jesus Cristo. Os vencedores em Filadélfia, então, têm 3 nomes escritos neles. Primeiro, o nome de Deus. Segundo, o nome da igreja. E depois, um novo nome dado pelo Senhor. As aplicações que foram dadas, elas precisam ser guardadas por nós. Devem ser refletidas nesta manhã tão maravilhosa. É como se, em meio a toda a situação que envolve medo, temor, ameaça de morte,
A igreja consciente de tudo isso, a igreja sendo pequena, pouca, fraca, ela se apega à âncora da sua alma, à esperança da sua salvação e assim prossegue. Filadélfia nos lembra algo importante para nós, irmãos, que deve nos chamar a atenção. Nós temos crescido bastante. Nós temos recebido muitos visitantes desde o tempo em que retornamos do isolamento em agosto do ano passado. Nós precisamos reduzir, em obediência ao decreto mais recente, a quantidade de participação dos irmãos na igreja. Nós temos irmãos que estão cumprindo as orientações, alguns se recuperando do coronavírus e outros com suspeitas em seus lares, inclusive oficiais da igreja. Não há como evitar estas coisas, mas a igreja, não obstante tudo isso, tem crescido. A igreja, não obstante tudo isso, não diminuiu a sua participação, quer seja presencialmente ou ativamente em todas as áreas. Mas isso nos chama uma atenção. Filadélfia nos lembra que é melhor uma igreja pequena e firme do que grande, cheia de reputação, mas morta como Sardes. Você lembra? Jesus diz: vocês têm um nome de viva, mas você tem um nome de vivo, mas está morto. Filadélfia nos lembra que devemos estar dispostos a permanecer firmes, mesmo sendo minoria. E somos minoria de fato em nossa cidade. A maioria não crê e não confessa o que cremos. A maioria não espera o que esperamos. A maioria não entende a importância de seguir todos os cuidados, de orar a Deus para que a solução venha, de não sermos contrários à ciência, porque os cristãos nunca foram. Mas a maioria não crê que primeiro nós devemos dobrar os nossos joelhos e clamar àquele que dos céus abre portas, mas também as fecha. Nós somos minoria. E por isso devemos nos dispor a permanecer firmes, mesmo sendo poucos. Em nossos dias, somos lembrados que é necessário grande firmeza contra os ataques do mundo, de Satanás e dos inimigos de Deus. Mas também somos lembrados, estudando hoje esta preciosa carta, que Cristo nos protegerá, que Cristo nos preservará pelo seu poder e nos conservará firmes até a sua vinda. A batalha já está ganha, Cristo já venceu. No dia do juízo, a verdade e a justiça finalmente prevalecerão. E o testemunho desta igreja, que foi sustentada durante todo o seu tempo pela graça de Deus, nos lembra que vale a pena servir fielmente ao nosso Salvador. Veja quantas recompensas nos são prometidas. Quantas recompensas. Hoje, meus amados irmãos, tomaremos parte na mesa do Senhor. Que privilégio para nós. Nós precisamos lembrar que a igreja, mesmo sendo em menor número, deve manter o seu testemunho de forma pujante, forte, verdadeira e fiel. Ela deve proclamar para o mundo que o Evangelho é vinho, não o suco de uva deste mundo, tão diluído, tão fraco em sua força, que não convida em nada os homens ao discernimento e à fé. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, onde estamos, a nossa posição, e agradecer ao Senhor, porque somos o seu povo, e Ele tem nos preservado, sustentado, e Ele disse que tudo isso se cumprirá de fato até o seu retorno. Vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor. Exaltamos o teu nome nesta manhã.
Não escondemos, ó Senhor, os nossos temores, as nossas dúvidas, mas temos o nosso entendimento renovado, a nossa fé fortalecida quando ouvimos a palavra de Jesus. E como Ele confirmou tudo aquilo que prometeu aos nossos irmãos em Filadélfia, no primeiro século, e continuará a fazê-lo porque Ele é santo e verdadeiro. É por essa razão, Senhor, que pedimos que nos ajude, nos prepare para que nos apresentemos sempre perante o Senhor, santos e fiéis. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, purificando o nosso coração, dando-nos, ó Senhor Deus, coragem para marcharmos, seguirmos avante, mas jamais autossuficientes ou prepotentes como Shebna, mas humildes e submissos como Eliaquim. Que olhemos para aquele que é o cumprimento de todas as promessas, porque é o Senhor, o mordomo de toda a história, Jesus Cristo, que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por nosso resgate. É por Ele que aqui estamos, ó Senhor, é por Ele que temos participação nesta santa mesa, é por Ele que anunciamos pão e vinho, uma refeição tão simples, mas tão cheia de significado para um povo que foi salvo por aquele que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por nossa redenção. É em nome dele que oramos e pedimos a tua bênção. Amém. Amém.